iniciando o programa Memória Agradecida e Olhar Esperançoso, que faz parte das comemorações do Jubileu de Ouro da Diocese do Rio Grande. Neste programa, levamos até vocês testemunhos de pessoas que viveram com muita fé esses 50 anos da Diocese do Rio Grande. Com esse programa, estamos celebrando a vida, repartindo o pão da experiência e resgatando estes 50 anos de história. Memória Agradecida e Olhar Esperançoso começa com a oração jubilar. Ó Deus, Pai de bondade que nos levas à plenitude, nós a Ti louvamos, porque por meio de Teu divino Filho, Jesus Cristo, edificaste a Igreja sobre o alicerce de Pedro, humilde pescador, escolhendo juntamente com ele outros apóstolos a segui-lo. Pela Tua palavra que nos ilumina, confiamos que também a nós é dirigido este convite. Queremos ser Teus discípulos missionários, vivendo em comunidade, num só coração. Envia-nos para que todos tenham vida e a tenham em abundância, que Teu Espírito Santo, infundido em nós pelo batismo, nos torne Tuas corajosas testemunhas. Interceda por nós a Santíssima Virgem Nossa Senhora de Fátima. Amém. No programa de hoje, nós teremos o testemunho da professora Maria do Carmo Rodrigues, que participou ativamente das atividades da Diocese do Rio Grande. Maria do Carmo é natural de Rio Grande, estudou no Instituto de Educação Juvenal Miller e cursou o magistério. Professora municipal aposentada, trabalhou no interior, em Palmas, na Escola França Pinto e na PAI. De família católica, participou sempre ativamente das atividades da Igreja do Carmo, Catedral de São Pedro e Igreja do Bonfim. Dona Maria do Carmo, a gente quer conhecer um pouquinho, né, da sua vida, da sua história e principalmente depois dos seus contatos com a Diocese do Rio Grande. Mas nos fale um pouquinho assim da sua família. A senhora vem de família católica, como é que foi os seus ensinamentos religiosos? Minha família era católica, né? Todos eles, meus pais. Meu pai era muito, como é que se diz, muito simples, né? Ele tinha uma devoção muito grande por Deus. Ele fazia parte ali da comunidade. Naquele tempo a gente não era catedral, era paróquia, né? E ele participava ali de tudo, estava sempre pronto, sempre atencioso. Foi um bom, ótimo pai para nós todos, éramos 5 irmãos. Quer dizer que ele era muito bom pai, nunca nos bateu, sempre procurou nos colocar assim, dentro o termo Deus, né? Deus na vida de cada um de nós. Então, para nós sermos aquela pessoa que Deus gostaria que nós fôssemos. Era esse o objetivo do meu pai. Ele se preocupava com que a gente fosse seguir na vida, né? A única coisa que ele sempre dizia para os filhos é que não queria que filho nenhum fosse advogado, né? Estudasse o que quisesse, menos a advocacia. Então, era aquele pai... E ele tinha um motivo especial para não querer que fosse advogado? Não, porque ele achava que o advogado não era coisa boa para ele, né? Não era coisa boa para ele. Era mais ou menos isso que ele queria dizer para nós. Tá, e como é que foi a sua decisão? A senhora acabou indo para o magistério, né? Depois, sim. Aí eu estudava, né, em casa, ajudava minha mãe, né? Porque dos meus irmãos eu sou a única mulher do meio, né? Éramos 5, sendo a mais moça era a outra minha irmã, que já faleceu também. Então eu é que ajudava a minha mãe. A minha mãe também vivia sempre doente, tinha que ajudá-la. Aí depois entrei para a escola, e depois na escola quando entrei no ginásio, tive que sair porque a minha mãe adoeceu, eu tinha que ficar em casa, depois voltei a estudar à noite, e assim foi indo a minha vida, né? Até que depois, quando eu fui trabalhar de professora, só tinha um ginásio, naquele tempo eles contratavam com o ginásio. Então foi quando eu fui para Palma. Aí quando eu voltei, fiquei 2 anos em Palma. Aí quando eu voltei para ali para França,
foi aberta uma inscrição para todas as que quisessem, tivessem ginásio e que quisessem tirar o normal, né? Não precisava fazer concurso, não precisava fazer nada. Veio uma ordem do governo do estado. Aí a maioria das pessoas que tinha ginásio, fizemos o normal. E dali do normal, como eu já estava no França, fiquei no França. Aí foi que mais tarde eu fui para Pai, que foi convidada. No França, então, trabalhou bastante tempo. E trabalhava com crianças bem pequenas? Era só alfabetização. Não gostava de criança grande. Sempre alfabetizando, né? E depois é que eu fui para Pai, eu fui trabalhar na Pai. Ali tive bastante tempo ali, acho que uns 12 anos, 10 ou 12 anos mais ou menos eu tive ali. Teve algum motivo especial que a senhora resolveu ir trabalhar com crianças especiais? Foi um convite que me fizeram. Um convite quase que exigindo, né, que eu fosse para lá. És tu a pessoa escolhida, tu vais, tu é calma, tu é tranquila, tu vai trabalhar, tu vai gostar. Eu disse, bom, então eu vou. Eu fui. Quando eu resolvi aí, eu sempre conto isso porque é uma coisa pitoresca. Fui para lá, quando eu morava no Osório, atravessei a Praça Tamandaré e fui para Pai, né? Quando eu fui, o que eu vou fazer na Pai? Não tenho curso, não tenho nada, eu vou dar a volta. Peguei o ônibus e fui embora para o França. Chego lá no França, a minha diretora diz assim, mas o que tu viesse fazer aqui? Está todo mundo preocupado contigo lá, que tu não aparece. Eu disse, eu não vou para lá. Vai já que estão te esperando lá. Peguei o ônibus e vim outra vez. Aí tá, fui me adaptando, né? E elas conversaram comigo, me explicaram o que eu ia fazer. E foi muito bom para mim, porque eu tive conhecimento de várias coisas. Elas me mandaram eu fazer vários cursos, onde eu fui fazer os cursos todos. E eu chegava, então transmitia tudo para elas, né? Dava aula como coisa. Então eu tive no Rio de Janeiro, num estudo, tive na escola de Maria Montessori estudando também, né? Aí depois, então, quando tudo se normalizou, então aí fiquei eu só com a escola trabalhando. E sempre ajudando, né? As minhas colegas. Então trabalhou 12 anos na PAI, é um trabalho realmente que tem uma dedicação, né? E um carinho todo especial com as crianças. Eu andava com aquelas crianças, as minhas crianças eram as pequenas, não queria grande, era pequena. Então eu levava uma de um lado, eu levava outra do outro, a outra ia agarrada no meu avental, né? Quando a gente saía para o jardim assim, todas iam agarradinhas ali. Então foi assim, né? E aí é um trabalho também que traz uma recompensa ao ver os alunos tendo um avanço em alguns aspectos, né? Porque a gente olhar o fora é uma coisa, quando tu entra para dentro é outra, né? É a verdade que está ali dentro. Então a maneira da gente tratar a criança, a maioria das crianças falta carinho, não tem carinho, né? Então a gente apertar, falar, né? E vai com calma, com tranquilidade. Então vai progredindo. Depois criamos uma escola para aqueles do síndrome de Down. Criamos uma escola, junto com as outras professoras que estavam ali. Criamos uma escola para ver se a gente tentava alfabetizá-los, né? Porque tinha uns que poderia ser, outros não. Dependia do tipo de causa que eles tinham, né? Se era a memória muito perdida, não dava. Mas como é que se diz? Esse que eu acabei de dizer agora, o síndrome de Down, ele tinha 2 ali que a gente queria ver se a gente conseguia. Levamos 2 anos, mas eles conseguiram ser alfabetizados, né? Então a gente via na criança que eles ficavam felizes, né? Em saber pegar as coisas assim e lerem. Então foi muito bom. Aquele também foi assim, para nós, professores, a gente é uma vitória, né? Não, com certeza. É uma vitória. Bem, nesse meio tempo todo da sua vida profissional, a senhora também encontrava o seu tempo para se dedicar à igreja. Sempre. Como é que foi, onde a senhora começou a se dedicar à igreja, começou a frequentar qual igreja? A Matriz de São Pedro.
A São Pedro, que era que ali, ainda ali era a paróquia, né? Que era a paróquia. A minha paróquia. Então ali eu participava da catequese, né? Com crianças, preparava as crianças. E às vezes tinha gente de adulto para ser preparado, eu preparava. Uma vez dei aula até para casamento, que a que cuidava não pôde ir, eu fui lá dar uma aula, preparei tudo, fazer a preparação para o casamento, dei, né? Quer dizer que sempre foi assim o meu trabalho na igreja. E lá no Carmo era congregada mariana. Pois então, é, a senhora trabalhou na paróquia de São Pedro, né, depois catedral, e também teve uma atividade na igreja do Carmo. É. Nos fale o que levou para a igreja do Carmo. A minha madrinha, que era de lá, me levou para lá para ser congregada mariana, né? Era uma congregaçãozinha assim, de leigos, né? Não eram freiras, eram leigos, todos leigos. Então é uma devoção, uma consagração à Nossa Senhora. E quais eram as atividades que vocês desenvolviam e participavam? Não, a atividade não tinha, era só a única atividade que tinha era uma vez por mês uma reunião, né? Assim, nós. E o resto era ajudar, quando era festa de Nossa Senhora, nós íamos ajudar a arrumar o altar, arrumar aquelas coisas todas ali, era só assim. E depois, e a senhora ficou bastante tempo entre Catedral e Carmo. É. E depois, então, aí, como me colocaram já de ministra da Eucaristia, depois me colocaram de coordenadora geral da Diocese, né? Ainda tive, acho que uns 2 anos ali, mas depois... E qual era o seu trabalho como coordenadora? É fazer o levantamento de todo mês, né? As coisas que o padre, que o bispo conversava comigo e me pedia, exigia e queria, então eu levava aquilo tudo para a reunião. Né? E tinha o padre que me assistia junto comigo ali. Quer dizer, que quando eu tinha dúvida era ele que resolvia a situação, né? A senhora pegou então bem o início, né, da diocese, e teve bastante contato, então, com o nosso primeiro bispo, Dom Frederico de Doné. Nos fale um pouquinho de Dom Frederico, como é que era o seu contato com ele, o que ele lhe passava, nos conte um pouquinho. Dom Frederico, quem olhasse para Dom Frederico, iria julgar ele o homem mais sisudo da vida. E não era. Ele era uma pessoa assim, que ele olhava para a gente assim, e cativava aquele olhar dele, né? Ele era calmo, sereno, tranquilo na maneira de falar. Ele não era gritão, não era nada. Era aquele timbre de voz dele igual sempre. E ele era uma pessoa assim, se ele vinha vindo pela rua, vamos supor, encontrava uma pessoa, ele vinha olhando sempre para ti, né? Vinha olhando. Ele, quando tu via, ele estava na tua frente. Na tua frente. Aí ele te fazia a pergunta, como é que é o seu nome? Quem é a senhora? O que a senhora faz? Ele começava a te indagar, né? E aí ele fazia convite, quer ir lá para a nossa comunidade, que é aqui, e aonde é que eu posso me apresentar, onde é que eu posso? Quer dizer que ele estava sempre assim, né? Ele sentava no banco daquele eucalipto que tem ali na catedral, né? Ele não sei se ainda tem uma roda assim de banco, ele sentava ali e esperava as pessoas passarem. Daqui a pouco ele passava, ele fazia assim, mandava sentar, conversava, sabia quem era, quem não era sempre assim, né? Ele era muito amigo das pessoas, queria estar em contato com eles, né? Era assim a vida dele. E assim ele foi caminhando. E aí construindo... E trabalhando ali na catedral, né? Não tinha quase padre naquela ocasião quando ele veio. Não tinha padre, era ele que celebrava a missa, era ele que fazia tudo, né? Até que depois conseguiram um padre. Os padres vinham e ficavam assim 1 ano de experiência e iam embora. Daqui a pouco, no outro ano, era outro padre. E assim foi. A quantidade de padre que entrava e que saía, que não ficava ninguém. Porque nós não tínhamos padre da cidade. Então isso aí, não tinha vocações, não tinha nada. Até que ele começou a trabalhar.
Ele começou a trabalhar ali onde é a Igreja Sagrada Família, Isso. ali naquela rua lá, que eu não sei como é o nome daquela rua, Na Avenida Pelotas. Pelotas. É. Aí tinha o Padre Beiró, e o Padre Beiró, junto com o bispo, começaram a organizar o seminário. Então fizeram uma obra lá grande e foram conquistando os jovens. Aí eles tinham já quatro candidatos, 2 de São José do Norte, um aqui de Rio Grande e o outro, não, os 2 eram aqui de Rio Grande e 2 de São José do Norte, né? Que um era o Padre Luiz Fernando, o outro era o Padre John ali lá do Cassino, e os outros 2 padres foram embora daqui depois. E então eles começaram a trabalhar com eles. Então dali é que saíram os 4 primeiros padres da cidade daqui e de São José do Norte. E dali começou, né, o trabalho deles, muito bonito que era, né? Os jovens, às quartas-feiras tinha um encontro lá para as pessoas que quisessem lá na Sagrada Família, né? Estavam lá, tinha uma adoração ao Santíssimo, eles trabalhavam, tinha música que tocava o violão, né? Então era muito, muito bom era aquilo. E Dom Frederico sempre buscando coisas novas para fazer. Até que depois veio o movimento do Cursilho. Pois é, ele perguntava, esses movimentos, a senhora teve alguma participação? No movimento do Cursilho começou a surgir, né? Não tinha casa, então onde é que era? Era lá no Coração de Maria, lá que eles faziam os encontros, né? Elas tinham uma peça lá, que quase sempre era no verão, né? Não tinha criança nem nada, então ali elas que faziam o Cursilho ali, os encontros eram ali. Aí depois eles conseguiram aquele terreno lá, eu não me lembro se foi doado, mas eu acho que foi doado aquele terreno. Eles conseguiram aquele terreno e ali eles construíram a casa de formação. A casa de formação. Então, o bonito de Dom Frederico é que ele foi para lá ajudar o pessoal todo a trabalhar. Ele carregava os carrinhos de mão, cheios de tijolo de um lado para o outro, andava ele lá, trabalhando junto, né? Quer dizer que ele não tinha preconceito nenhum, né? Ele sempre conseguia as coisas. E assim foi. Depois, então, depois de 2 ou 3 anos que já funcionava o Cursilho, aí fui convidada para ir fazer o Cursilho. Aí eu fiz o Cursilho, depois feito o Cursilho, fiquei eu também trabalhando junto com elas, com o pessoal lá. Quer dizer que a minha caminhada sempre foi dentro da igreja, né? Uhum. Depois, então, mais tarde, aí Dom Frederico já tinha conseguido as coisas que ele queria, a diocese era sempre aquele empurrão. Tinha um programa na rádio, que Dom Frederico ia na rádio todas as quartas-feiras dar uma palavrinha, e às vezes ele cada quarta-feira, aliás, cada dia da semana, era uma da igreja que ia falar, né, na rádio. Então sempre tinha um assunto, sempre tinha outro. E eu me lembro que quando tocou para mim, foi naquela época como é que se diz que... Agora quero me lembrar, difícil é me lembrar. Daquele que foi candidato a presidente da República, e ele ficou doente, né? E morreu. Quer dizer que ele não chegou a assumir, sumiu o outro que estava. E eu aproveitava todas aquelas coisas ali e fazia artigos sobre aquilo, né? Sim. Levava para o rádio. Quer dizer que eu gostava daquele trabalho. Sempre gostei dessas coisas assim. Não é que fosse aparecer, gostava de trabalhar, né? Sim, de se envolver de aparecer para fazer as coisas. E assim foi indo, né? Então tinha o pessoal da catedral, que andava sempre atrás dele, ele tinha amigos. Chegava o verão, ele tinha um casal de amigos que o levavam para passar o verão lá no cassino. Ele ficava lá. Ele gostava de brincar. Então tinha uma família lá que ele ia almoçar na casa deles. Então quando ele saía de manhã
cedo para caminhar. E um dia ele passou lá e encontrou uma porção de palhas, assim, botou tudo na porta da casa, né? As palhas. Quando ela abriu aquilo, aquelas palhas todas caiu para dentro. Ele ficava espreitando para ver o que acontecia. Olha aí, umas histórias de Dom Frederico que a gente não conhecia, muito bom. Ele gostava de brincadeira. Assim, quando havia reunião lá na casa dele, né? Quando ele estava para as reuniões de procissão, principalmente da Romaria de Fátima, que era na casa dele que fazia a reunião. Então ele tinha uma mesa assim grande, ali ele tinha um armário, ele tirava tudo que era garrafa e botava em cima da mesa, assim, as garrafas todas. Tá? Aí o pessoal ia chegando e disse, tem bebida hoje, todo mundo chegava, mas não contei. Aí todo mundo ia pegando as garrafas, era tudo vazia. Ele gostava de brincar, como gostava, né? Aí depois ele foi ficando doente, né? Muito fraquinho que ele estava, porque ele tinha um problema de pulmão, do Frederico, né? Então eu não me lembro bem o que era no pulmão, mas ele sempre estava, volta e meia, estava no hospital por causa do pulmão aquele. E aí ele cada vez foi ficando mais fraquinho, não tinha mais força. Aí já tinha assumido o Dom José Mário, né? Aí foi quando ele foi para a Itália, porque aquele movimento dos focolares, né? Não sei se tu conhece. Então tinha a que governava, que era como era o nome dela? Pode ser que eu me lembre o nome dela. E ela convidou ele, que o dia que ele se aposentasse, que ele fosse para a Itália, para ficar lá com ela, né? E ele foi. Ele arrumou tudo e foi embora para a Itália. Quando chegou lá, tinha um diácono esperando ele no aeroporto, levou ele para casa. Chiara. Ele nunca viu a Chiara, só a Chiara mandou umas flores para ele. Ele viu que não ia ficar nada lá, né? Então ele seguido telefonava para nós, era para mim e para a irmã Zilka, que eram nós as duas que cuidávamos dele, né? E tinha a tia Nena, que nós chamávamos ela de tia Nena também. Então éramos três. E ele não deram bola para ele, não deram nada. Ele telefonou e disse que ele vinha embora. Queria voltar? Voltar. Quando ele voltou doente, muito acabado, porque ficou triste lá, não é? Socado dentro de um quarto, sem nada, não aparecia ninguém. Veio embora. Daí em diante ele foi adoecendo cada vez mais, muito fraquinho que ele estava, né? Mas a casa sempre era aqui no Bonfim, que ele estava. Que ele estava junto com o Padre Décio. Aqui com o Padre Décio. Então aí ficava eu, ficava a irmã Zilga e ficava a tia Nena. A tia Nena era uma senhora que cuidava lá como é que se diz? Da onde, agora já disse, agora não me lembro. Lá na casa de formação? Da casa de formação, ela e o marido. Quando o marido morreu, porque os dois moravam lá, aí ela não sabia para onde ir, então ela veio para um apartamento do filho, que o filho comprou para ela. Ela ficou aí, então éramos três. Então a tia Nena ficava durante o dia, eu trabalhava, a Zilka trabalhava também. Então a tia Nena que ficava durante o dia, fazia comidinha para ele, lavava a roupa dele, arrumava tudo direitinho ali. Aí quando era de noite, uma noite era eu e uma noite era... Ajudaram a cuidar dele, então. Era eu uma noite, a outra noite era a Zilka, né? Então a gente ficava assim, sempre cuidando dele. Tinha o Padre Beró, quando precisava de socorro, a gente telefonava para o Padre Beró vinha, levava ele para o hospital, né? E assim foi. E com o Dom José Mário, como é que foi a sua... Não, eu não trabalhei com o Dom José Mário. Não chegou a trabalhar com ele? Não, cheguei. Nem com o Dom Ricardo, mas acompanhou Não, com o Dom José Mário, a única coisa que eu me encontrava com o Dom José Mário é que eu era coordenadora como é que se diz? Dos ministros, né? De toda a diocese. Era só isso. Quando eu tinha reunião com ele, era só isso que eu ia, né? Mas do contrário, nunca tive sempre contato com ele, né? Mas nunca senti. Continuou o trabalho, né, na diocese e o trabalho que iniciou o Dom Frederico, né?
Bem, a gente... Que fatos, assim, a senhora tem algum fato marcante nesses seus 50 anos de dedicação à diocese? Alguma coisa que a senhora... que lhe marcou? Alguma participação em alguma atividade, algum movimento, uma romaria, alguma coisa que realmente lhe marcou? Tem alguma coisa especial? Eu trabalhei em tanta coisa que eu nem sei qual que... Não tem nada assim, marcou, todas foram assim, bem significativas. Todas, eu acho que me dei bem em todas, né? Me dei bem em todas elas. Eu gostava, era uma coisa assim que depois que eu vim para o Bonfim, também fiquei trabalhando aí, né, que eu já disse. Quer dizer que são coisas, né, que o tempo passa. Bem, a gente tem perguntas no nosso programa que são praxes, que a gente quer passar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Então a gente queria saber como é que a senhora faz ou fez nesse tempo todo para perseverar na sua fé. A minha fé foi a fé mesmo em Deus, né? A entrega total a Ele, como sempre me entreguei. Então foi a minha caminhada, gostava, eu me sentia útil, né? Eu fui trabalhar não para aparecer, mas para estar na igreja a serviço de Deus, né? Então foi ali que eu caminhei. E a senhora se fortalece com orações, participando de alguma coisa? Como é que é? Hoje? Isso. Não, hoje não participo de mais nada. Uhum. Porque eu estou com um problema visual, né? Não enxergo mais coisa nem... a doença é aquela mácula degenerativa, então é no centro do olho, né? Então a gente vai perdendo a visão. Por exemplo, eu não vejo mais o teu rosto aí. Agora, para ver o teu rosto, eu tenho que olhar para lá. Para o ladinho. Então, são coisinhas assim que foi. E depois a gente já estou com 89 anos, né? É um bocado de anos. Então, olha, não parece, tá aí, ó, bem fortinha. As pernas a cabeça maravilhosa ainda. As pernas já não são mais as mesmas, né? Então, tudo aí a gente vai se modificando na vida, né? Então, quando a gente era moça e tudo, parece assim, eu pensando, parece assim que eu ainda vou ser aquela que era, mas não sou mais, né? Então, às vezes, isso aí abala um pouco a pessoa também, porque a gente gostaria de ser e não é. Mas vou indo, eu me entrego a Deus e, graças a Deus, sou uma pessoa de fé, de confiança, de esperança, né? Bem, então, falando em esperança, a gente gostaria de finalizar com uma mensagem da senhora para nesse ano, né, que a gente está vivendo, o ano jubilar, uma mensagem para o pessoal da Diocese do Rio Grande, esses seus companheiros de caminhada, que a senhora teve, né, o privilégio de repente, né, participar de tantas coisas juntos. Então, uma mensagem final. A esperança é uma coisa que a gente nunca deve perder. Para mim, eu acho. Porque a esperança é sempre assim, amanhã vai ser melhor do que hoje. Então, amanhã é outro dia. E naquele dia, a esperança está ali. Mas no próximo dia já, amanhã vai ser melhor do que hoje ainda. E assim a gente vai. É esse meu objetivo. Eu sempre coloquei na minha vida, assim, aquele desde jovem, né? Eu sempre gostei muito de ler. Sempre gostei de ler. Eu sou faminta. Comida não interessa. A leitura é que me interessou sempre, né? Então, eu acho assim, para mim, o que me gravou foi aquele que escala uma montanha. Como é que a gente chama? Aquele que sobe a montanha. Alpinista? O alpinista. Para mim, é o alpinista. O alpinista, ele vai, na metade ele cai, mas ele sobe outra vez. Ele cai e ele sobe. Ele cai, ele sobe e ele vai sempre. Então, esse foi o meu objetivo na minha vida. De sempre ser um alpinista. Hoje foi ruim, mas amanhã vai ser melhor. Amanhã eu subo mais um passo na montanha. Sempre foi esse meu objetivo. Tá
certo, Maria do Carmo, a gente vai agradecer muito a sua participação nesse programa Memória Agradecida e Olhar Esperançoso. Tenho certeza que as pessoas vão adorar escutar as várias histórias que a senhora nos contou, principalmente as ligadas ao Dom Frederico de Donnay. Muito obrigada, tá? De nada.